Maravilha, pessoal. Então vamos aproveitar aqui o nosso tempo, que a gente tem também hoje bastante slide aqui, bastante material para compartilhar com vocês. Mas vamos ver se hoje a gente vai fazer a nossa paradinha aí, vamos ver se a gente faz a nossa, né, a parada, tá? Bom, então vamos estar iniciando. Bem-vindos. Professor, Pois não. essas aulas ficam gravadas? Sim, você tem disponibilidade aí no próprio curso um mês para estar assistindo, e depois tem também a possibilidade desse curso, foi uma cortesia minha e da doutora Silvia Zago, está ficando lá na plataforma da ESA também no YouTube, tá? Ai, ótimo, porque eu acho que vou ter que sair mais cedo, talvez, então isso vai ajudar. Obrigada. Imagina. Professor, esse material, tanto que você quanto a professora disponibilizaram, ela tinha dito que ia mandar por e-mail, mas eu não recebi. E talvez ainda esteja sendo providenciado pela ESA. Os slides também serão disponibilizados? Então, a gente está disponibilizando, né? A gente fez essa cortesia, vamos dizer assim, né? Que a ESA sempre pergunta se a gente pode disponibilizar no YouTube. Então, está lá no YouTube, pessoal. Então, está lá. Então eu pego lá. Vocês podem estar, né, depois do curso mesmo, tá bom? Tá Pessoal, certo. então, agora, formalmente aqui, né, a gente sabe que é difícil, às vezes, todo mundo tá junto no horário, etc., né? No início, às vezes, tem menos gente, mas vamos lá, então. Então, dando continuidade para o nosso curso de negociação e redação contratual, ou de redação e negociação contratual, a gente vai, então, hoje estar tendo a segunda parte do nosso módulo, né, que é sobre redação, e o módulo de negociação já foi apresentado pela professora Silvia Zago. A gente, no final, para quem puder ficar até o final da aula, a gente está trazendo uma surpresinha aí para vocês, tá? Eu não vou falar qual que é essa surpresa, obviamente, para que vocês fiquem até o final. Então, quem ficar até o final vai ser brindado aí com uma surpresa, tá? A gente está preparando com toda a dedicação, aí todo o nosso máximo esforço, né, todo esse material, e a gente reitera, esperamos que faça uma diferença aí, um diferencial para vocês, profissional, na carreira, tá? E que a gente possa se encontrar em outras oportunidades, outras jornadas, e que a gente estreite aí esse laço, o networking aí, como vários cursos da professora Silvia Zago, dessas soft skills, das habilidades humanas, ela destaca muito. Então, esse network, a nossa comunidade, nesse nosso ecossistema, né, a gente tem que se ajudar, tem que mudar essa chavinha aí de competitivo aí para colaborativo, tá? Então, estamos juntos, espero revê-los aí numa próxima oportunidade, tá? Está sendo uma grande honra, um grande prazer estar junto com vocês aí nessa jornada desse curso, desse mini curso com vocês. Bom, eu não estou no estúdio, tá, pessoal? Eu estou no escritório, então eu peço aí a compreensão de vocês. Se a gente tiver algum ruído, alguma intercorrência, óbvio que a gente faz todos os esforços aí, eu já desliguei até a própria linha do telefone, mas eu peço essa compreensão se tiver algum pequeno intercorrência, tá? Em relação à netiqueta, pessoal, estamos com um curso com muitos colegas, tá? Muita gente participando. Então, a gente precisa manter a boa ordem dos trabalhos, microfones abertos. Eu peço já a licença para vocês, não é nenhuma indelicadeza, eu vou intervir quando tiver o microfone aberto, para que não haja prejuízo para a nossa aula, tá? Então, não levem a mal, já estou avisando a todos, e peço a atenção e a ajuda de vocês, para que a gente chegue no final dessa aula, né, com tudo da melhor maneira possível. Então, eu peço a colaboração de vocês também nessa parte técnica. As perguntas são muito bem-vindas, já falei para vocês que o meu método, a minha maneira de lecionar é construtivista, ou seja, não é um monólogo aqui, a gente constrói junto, a gente troca ideias, tá? Isso que é extremamente valioso, tá? É um ganho para todo mundo. E são muito bem-vindas as colaborações, as indagações, e só uma ressalva que eu já faço desde logo também. A gente tem aí uma programação, uma pauta, tá, que a gente pretende cumprir. Então, pessoal, o que acontece? Se tiver um desvio, né, se a gente começar a gastar muito tempo, eu vou só pedir a licença de vocês e retomar, tá, ou direcionar a pergunta para algum slide que já esteja tratando do assunto. Ok, pessoal? Eu não estou vendo mais vocês,
eu já estou com a transmissão de tela aí, só me confirmem se eu estou aparecendo no cantinho, se já está aparecendo a tela, a exibição do slide. Já está, pessoal? Eu tenho que me responder. Sim, professor, já está aparecendo. Então tá ótimo. Bom, feitos esses avisos, para quem não estava na aula de ontem, eu só me apresento brevemente. Eu sou mestre em Direito Civil pela PUC em 2014. Também fiz faculdade de cinema pela USP, anteriormente, junto com a faculdade de Direito, tá? Então, eu sou formado pela PUC e pela USP em cinema e em Direito. Fiz as duas faculdades juntas. E tenho esse mestrado em Direito Civil desde 2014. Também sou autor do livro Promessa de Compra e Venda de Bens Imóveis, que foi publicado no final do ano passado. A gente teve bastante dificuldade por causa da pandemia, tá? Para estar divulgando, né, esse trabalho. Bom, agradecimentos também à presidente da OAB, doutora Patrícia Vanzolini, ao diretor da ESA, o nosso ilustre professor doutor Flávio Tartucci, e homenagens especiais à minha parceira e colega nesse curso, doutora Silvia Elias Zago, em quem tenho a honra aí de poder estar compartilhando. Eu considero a professora Silvia uma grande professora, tá? Bom, também me apresentando ainda, sou apaixonado por Direito Civil, como já falei para quem estava na aula de ontem, né, já sabe, tudo que a gente faz com paixão é muito bom, a gente tem grandes chances aí de ter êxito, tá? E é de paixão mesmo, Direito Civil está no meu DNA, que eu sempre gostei. E eu tenho um canal no Instagram, para quem tiver interesse, tem bastante material. Lá é uma linguagem direta, objetiva, tá? Bem sucinta. E também já é uma linguagem, igual a gente vai estar verificando hoje, muito baseada aí também no aproveitamento, aí na Visual Law, né? No aproveitamento aí das novas tecnologias e das imagens, tá? Textos bem curtos. Então, eu agradeço aí o prestígio, quem puder estar verificando o canal, se inscrevendo, se tiver interesse, eu agradeço. Temos também o Blog Direito Civil Podcast, tá? Que é um projeto embrionário, a gente só tem 5 episódios, mas está sendo desenvolvido ao longo do ano mais episódios, também falando de direito civil, numa linguagem que eu até brinco, né? Linguagem direito civil como nunca se viu e como nunca se ouviu. A gente tenta dar um enfoque também bem fácil, bem ameno aí, e os enfoques bem diferenciados, tá? Para a gente não ficar aí no mero juridiquês. Fazendo propaganda também aí do meu filhote, né, da promessa de compra e venda de bens imóveis, para quem tiver interesse, para quem militar na área de direito imobiliário, é fruto de anos e anos e anos aí de trabalho na área de direito imobiliário, e é um livro também fruto do mestrado, tá, pessoal? Tem 714 páginas, e eu busquei ter uma abrangência ampla, tá, de todo esse contrato, que é a promessa de compra e venda de bens imóveis. Então, ele está disponível para quem tiver interesse no próprio site blogdireitocivil.com.br/produtos, tá, pessoal? Então, agradeço. Rendo também uma homenagem, um agradecimento especial para a professora Silvia Zago, essa grande colega e parceira, que a gente conseguiu ter mais de 1.000 inscrições, como a gente falou ontem, né, também na nossa aula. Então, acho que isso precisa ser dito para vocês, precisa ser valorizado. É muito mérito da professora, e a gente também entende que o tema é um tema muito caro, muito importante aí para todos os colegas. Então, a gente registra aí, a gente tem o selinho aí, com muito orgulho, tá, da ESA, de mais de 1.000 inscritos. E quando a gente viu a última tomada, lá estava em 1.150, depois a gente até parou de ver, até não deu tempo, nem sei se mudou muito. Mas eu agradeço também a ESA, agradeço a professora Silvia Zago. Bom, então está iniciando a apresentação de hoje. Se alguém tiver alguma colocação aí, não sei se alguém está com o microfone aberto ou quer falar. Oi, Luciana. Professor, tudo bem? De São Bernardo? Tudo bem? Tudo bem, Luciana, bem-vinda. Tudo bem, graças a Deus. Professor, antes do senhor iniciar a aula de hoje, é que ontem acho que deu uma travada no meu computador quando o senhor estava falando, só queria que o senhor desse uma pincelada, por favor, rápido, para não prejudicar a aula de hoje, como eu não trabalho na área focada com contratos, eu não entendo muito a carta de intenções e o MOU. Se o senhor puder falar rapidinho sobre esses dois institutos, por favor. É Luciana, né? Luciana de São Bernardo. Luciana, eu vou pedir uma gentileza para ti, tá? Que a gente consiga deixar isso para o final, ou você pode mandar mensagem para mim, eu vou deixar meus contatos em particular, e aí eu te
apresento, passo alguma coisa para você, para a gente não prejudicar aqui o nosso script, a nossa pauta, o nosso itinerário aqui, tá bom? Não, sem problema, professor. Eu passo Você vai ter meus contatos, e aí eu passo para vocês. E no final da aula, se tiver possibilidade, Entendi. aí a gente volta, tá ok? Tá certo, professora. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau. Pessoal, para que a gente possa escrever um contrato, a gente precisa conhecer sobre o que a gente está tratando. Por que muitos advogados e advogadas, né, que são os especialistas, eles são chamados? Às vezes é uma vida de dedicação a um determinado tema, né? Como, por exemplo, até eu tratei, né, no meu livro de promessa de compra e venda. Então, é fruto aí de uma vivência, uma experiência, e você acaba se tornando uma referência, ou uma autoridade, ou um especialista, dependendo do grau aí que você atua, ou se dedica, ou faz produção acadêmica. E são chamados para escrever os contratos as pessoas que são especialistas, né, que são referências na área. E, de maneira mais simples, ou de maneira mínima, a gente pode dizer assim para vocês, se você vai escrever um contrato, né, você vai redigir um contrato sobre um determinado cliente, um determinado usuário, é um pressuposto, uma premissa básica que você conheça essa pessoa, né, que você conheça o negócio dessa pessoa. Então, a gente traz aí nessa primeira tela essa reflexão. Se você vai escrever, se você vai estar trabalhando aí transferência de tecnologia, se você vai estar fazendo um contrato sobre direitos autorais, tá? Cessão de direitos autorais, permissão de uso, é importante que você conheça o seu cliente, e a gente fala do perfil ou da persona, tá? Que você faça uma entrevista, conheça, troque uma ideia, e que você conheça essa jornada do seu cliente ou do seu usuário. Como assim, professor Rabai, jornada do cliente ou do usuário? Tá? As nossas histórias aqui são finitas, tem começo, meio e fim, todos nós, querendo ou não querendo, né? A gente tem aí toda a nossa história. E o cliente, ele também tem uma história, ele tem um negócio, tá? E o negócio dele tem também, pode ser considerado um sistema, tem uma entrada e uma saída, um começo e um fim. Então, se é uma fábrica que produz aí álcool gel, por exemplo, né? Como é que é essa jornada desse cliente? Quais os insumos que ele precisa para fazer o produto dele? Ou se você está fazendo um contrato na área de serviços, né? Quais os serviços? Como é que começa? Como é que termina? Quais os problemas? Quais os gargalos? Quais os nós? Tá? Então, é muito importante você fazer essa análise. Não basta você querer escrever um contrato e não ter esse conhecimento do seu cliente. E é um grande diferencial que você vai conseguir, né, se você utilizar dessa ferramenta que poucas pessoas utilizam e muitas pessoas utilizam, poucas pessoas utilizam conscientemente, né, e muitas pessoas utilizam inconscientemente. Tá? Às vezes nós utilizamos inconscientemente isso. Mas é importante a gente ter essa consciência. E aí, para a gente, uma dica simples, para você conseguir entender a jornada do cliente e o perfil, ou a persona, é importante as 6 perguntinhas básicas, circunstanciais aí, que é quem, o que, como, quando, onde e por quê. Então, você faz as perguntas, tenta entender e vai materializar no contrato que a gente está dando para vocês hoje, essa apresentação, né, esse curso de redação contratual. Então, depois de você entender, você vai para o juridiquês, vai para a parte técnica, né? E como a gente já falou na aula passada, na primeira parte desse segundo módulo aqui, do curso de redação e negociação contratual, você tem que entender que o contrato, ele tem dentro dele um conteúdo econômico. Tá? Então, não é teoria pura do direito, direito pelo direito. Não, o direito ele está irmanado com a realidade, com uma necessidade, uma dor do cliente, tá? E uma atividade econômica que você está fazendo uma vestimenta jurídica sobre essa atividade. Tá? Então, vejam que interessante, que belo, que bonito aí a arte dos contratos, né? Então, é importante, um grande diferencial, né, você entender tudo que está lá por trás, os bastidores.
Bom, dito isso, pessoal, eu vou passar um pouquinho só com vocês sobre uma nova era, um novo período mesmo aí, né, de redação contratual que está se iniciando agora aí com a tecnologia que está muito avançada. Bom, então vamos estar iniciando com vocês. Pois não. Professor, desculpa interromper, só, antes de passar para essa próxima tela, essas perguntas, quem, o que, como, quando, onde e por quê, como elas são aplicadas? Assim, quem, como a gente deve usar essas perguntas? Então, é a Eliane que está falando, né? Fabiola. Oi, Fabiola. Da onde que você é, Fabiola? São Paulo. Não tá, Joia? Fabiola, essa dica para vocês é uma mera ferramenta, é uma dica, tá? E aí, obviamente, que a casuística, o caso a caso, tem muita variedade, né? A realidade é muito rica. Então, é difícil eu conseguir fazer para você um maior aprofundamento, um questionário. É uma dica que eu falo para vocês, é isso só. Podem ser feitos outros tipos de perguntas e devem ser feitos? Sim, certamente. Então, é só uma guia de referência, é só um start. Tá? O senhor poderia dar um exemplo? Assim, por exemplo, um contrato de locação, enfim, um exemplo de como a gente usa essas perguntas. Então, você faz uma entrevista com o cliente, né, Fabiola, e você faz essas perguntas, né, para que está servindo, qual que é a intenção. Eu costumo dizer, né, que quando o cliente está feliz, o advogado e a advogada, né, ficam felizes. Então, é basicamente isso. Qual que é a dor? Qual que é a necessidade? Qual que é o problema? Qual que é o projeto que você está ajudando, aí está colaborando para que ele tenha segurança jurídica, né? Então, você vai estar fazendo os questionamentos para conseguir realmente deixar o cliente feliz e aí você também vai estar sendo reconhecida e o contrato tem grandes e enormes chances de atender e fazer o papel que ele se destina, tá bom? Obrigado. Professor? Pois não. Fábio Barros de Barueri. Só aí para ajudar um pouquinho, para a Fabiola, ela pesquisar plano de ação. Porque, na verdade, quando você vai fazer qualquer coisa, você tem que ter um plano de ação, né? E esses questionamentos a gente faz justamente no plano de ação para a gente saber como começa e como termina, né? Então, se ela pesquisar um pouquinho o plano de ação, ela vai conseguir pegar tópico por tópico e conseguir aplicar no contrato que ela pretende fazer. Muito boa intervenção, viu? Obrigada, Fábio. Boa dica, tá? E é isso mesmo, acho que ajuda bastante. Até estou anotando aqui, a gente sempre vai, igual eu falei para vocês, né? Sempre vamos juntos aí nesse desenvolvimento da nossa aula. Então, feito aí essa introdução sobre a jornada do cliente, vamos entender um pouquinho do design thinking, como é que a gente pode aplicar no contrato e como é que a gente já está aplicando, né? Bom, o design thinking, pessoal, ele é a grande questão, né? Ele é uma arte, ele é uma ciência, ele é uma disciplina, ou a gente pode entender que ele é uma ferramenta, ele é uma técnica, ou ele é uma metodologia, tá? O design thinking, a palavra design, tá? Ela vem da língua inglesa, ela significa, como a gente sabe, né? Desenho ou projeto. E o design, ele era usado na área de engenharia, na área de construção, na área até de produtos em geral, tá? E o que aconteceu? A gente vai ver o histórico do design thinking, tá, pessoal? Então, até vou pular aqui 2 telas para a gente já entrar numa ideia geral sobre o design thinking, para depois ver o próprio foco central, o objeto do design thinking, tá? Então, ele foi trazido aí das áreas, né, que a gente acabou de falar para vocês, para a área de negócios em geral, tá? E como que é o design thinking? É um pensamento de designer, tá? Então, se você vai fazer uma chuteira, por exemplo, para jogar futebol de campo, você vai estar verificando quais os anseios, as necessidades, as dores que o usuário ele tem. E o designer ele vai buscar fazer o melhor dentro das condições que ele consegue, que ele tem, tá? Para fazer o melhor.
para que possa ser utilizado da melhor maneira, que atinja o objetivo, né, que ou solucione um problema ou que atenda a um projeto. Então, esse pensamento de designer, tá, que é, então, baseado numa mentalidade criativa, inovadora, colaborativa, que tem um foco nas pessoas, tá, e nas necessidades das pessoas, foi ampliado e começou a ser usado no ambiente de negócios. A gente teve também um início, tá, do design thinking, para quem estuda um pouquinho aí o histórico, a escola de design de Bauhaus, lá de Alemanha, né, de Weimar, em 1919. O que essa escola fez? Ela unificou algumas disciplinas como arquitetura, pintura, escultura, artes plásticas, desenho industrial. Fez um grande milkshake ali, tá? E criou uma escola de design, misturando tudo isso. Olha que coisa extremamente inovadora. E o que aconteceu dessa escola de design? Começou a ser usado design thinking em várias áreas. E olha só, de 1919, a gente está agora em 2022, né, já passados mais de 100 anos, olha o reflexo no mundo do direito. Então, o design thinking, a gente está aí trabalhando, apesar que não é novo isso, né? A gente vai ver o legal design desde 2010, que foi aí já direcionado para a área jurídica. Então, essa metodologia toda veio lá, né, de suas origens até os dias atuais, e chegou no campo do direito. A gente tem como um exemplo grande aí para vocês entenderem, né, o Google é um grande laboratório de testes. Então, ele verifica problemas e faz testes para apresentar soluções na área da informática, né, na área de softwares, na área de plataformas. E esse pensamento, essa maneira de olhar para as pessoas, olhar para as suas necessidades, dores ou problemas ou projetos, tá? Então, a gente chama uma imersão ou problematização. Entendido qual que é essa grande dor, essa necessidade, começa-se a pensar em soluções. E aí, a gente realmente mudar uma chavinha na nossa cabeça, muitas vezes a gente foca no problema. E o design thinking foca na solução. Então, não adianta a gente ficar focado no problema, porque se você ficar focado no problema, você está preso no problema. Então, você faz a ideação, a idealização para focar na solução. Quais as possíveis soluções? Né? E tem aquela famosa chuva de ideias, o brainstorming, né? Em que as pessoas se reúnem, pessoas mais jovens e mais velhas, pessoas de diversas origens, pessoas de diversas formações, e olha que riqueza, né? E até o Brasil é um exemplo vivo disso, a gente não precisa aqui estar forçando nada para demonstrar. Nós somos riquíssimos, pessoal, porque nós temos uma mistura de raças que poucos países, ou não sei se algum país tem, essa riqueza que nós temos aqui no Brasil. Né? Então, nós somos aí um povo criativo, nós somos uma mistura, né, de DNAs, de genes aí, de várias origens, e é muito rico o Brasil. Então, vejam vocês, quando você está no brainstorming, misturando pessoas jovens e pessoas mais velhas, pessoas com diversas formações, a chance de surgirem ideias novas é fantástica, né? Então, esse é o design thinking, e uma vez feito essas buscas por ideias, por soluções, né, vai para a fase de prototipação e experimentação, que são testes, tá? E quando você tiver a gente chama, né, o mínimo produto viável ou mínimo serviço viável, você implementa, tá? Então, se você quiser trazer uma versão perfeita de alguma coisa, você talvez morra, né, e não lance isso. Se você lançar com coragem, com muita crença, mas com humildade também, você lançar alguma coisa na versão 1.0, certamente você vai conseguir chegar na versão 2.0, 3.0, 4.0. E vejam vocês que até também uma filosofia de software, né? Você vai evoluindo, tá? Então, é toda essa ideia que a gente vai chegar na parte jurídica. Então, vamos agora dar 2 passinhos para trás, para depois dar 3 passinhos para frente, pessoal. Então, vamos lá. O Design Thinking, ele foca no produto ou no serviço apenas? Ele esquece o ser humano, pessoal? Será que ele só fica focado, né? Se um designer vai fazer um copo bonito,
né, diferenciado, até com algumas cores, etc. Será que o designer ele foca só no produto ou no serviço? O que vocês imaginam, pessoal? Acho que nos dois, né? Vai esquecer o ser humano, né? O que tá Não, produto, foca na necessidade do ser humano, né? Eu acho que quando ele pensa no produto, eu acho que o que motiva é a necessidade do ser humano. Olha, como é que eu vou conseguir tomar um copo d'água deitado? Aí ele fala, pô, vou criar alguma coisa que facilite, um canudo, né? Por exemplo. Então, eu acho que o que motiva a criação de um produto é, em primeiro lugar, a necessidade, né, do ser humano. É a Fabíola que está falando? Isso, é a Fabíola, desculpa. Obrigado, professor. Fabíola. Então, é exatamente... Não, só 150 pessoas, né? Para o senhor guardar o nome de todo mundo não deve ser muito fácil. Mas é um prazer, pessoal. Como eu falei para vocês, é um prazer a gente estar... Então, é como a Fabíola está falando, pessoal. Imagine agora, a gente teve uma necessidade ecológica do quê? Nós tínhamos canudinhos plásticos, né? E olhando para uma necessidade, né? E até com essa filosofia de design thinking, essa metodologia, foi criado os canudos de papel que a gente tem hoje, é uma realidade, né? E a gente no começo pode até ficar um pouco reticente, mas já está se acostumando, já vai se acostumando, beneficia a natureza, né? Então, realmente, é focar no produto e serviço, mas focar na realidade como foco central o ser humano. Por quê? Por trás de um produto ou serviço tem um ser humano, tá? Então, não adianta você lançar um produto aí, por exemplo, a Coca-Cola, pensando só no próprio produto Coca-Cola. Tem que pensar no ser humano, né? E a Coca-Cola, outras empresas aí grandes, né, como o McDonald's, etc., por algumas críticas, né, acabaram até aí tendo algumas modificações nos seus produtos por conta do ser humano, né? Tem aquele filme Super Size Me, não sei se vocês conhecem, lá no Netflix, né, que trata de uma pessoa que ficou 30 dias comendo um sanduíche lá do McDonald's, né? Então, eu assim como é o Big Mac, tá? Porque eu não gosto de Big Mac, então por isso que ele ficou um mês comendo Big Mac. E ele fez um vídeo e mostrou a diferença do corpo dele, né? E dizem aí que depois desse filme o McDonald's começou a ter um cardápio aí também preocupado com a saúde do ser humano, no sentido de maçã, alguns outros, né, algumas outras opções saudáveis aí, tá? Então, vejam vocês que o Design Thinking, né, vai focar no produto ou serviço, mas tem que focar no ser humano como centro, tá? Isso tudo que eu estou falando, a gente vai chegar na redação de contratos, pessoal, não estou aqui, né, desviando do tema, tá? A gente vai chegar lá. E mais um passinho que é muito importante para a gente conseguir chegar, né, no direito, que toda essa inovação e repercussão tem na área nossa, na área jurídica, precisamos fazer um autoconhecimento aqui. E é uma pergunta que eu peço para vocês refletirem, nem que seja por 1 segundo, 10 segundos, 15 segundos, o que seja, o que vocês puderem. Quanto você é um ciborgue ou uma ciborgue? Você já parou para pensar nisso, pessoal? E vejam bem, caros colegas aí, que nós estamos aí juntos hoje, não é uma pergunta se você é um ciborgue ou uma ciborgue, tá? A pergunta é quanto você é um ciborgue. Você já parou para pensar? Você já se deu conta disso? Ou não? Para as pessoas mais velhas, né, tinha lá uma série que era O Homem de $1 Milhão, né, que ele tinha lá um braço mecânico e um olho também, que ele tinha uma visão muito mais acurada por conta desse olho biônico, né, era chamado Homem Biônico. Para quem é mais velho, só que tinha esse seriado. Hoje em dia a gente não tem. Né? A gente tem algum outro filme aí que tem essa mistura de ser humano com uma parte de máquina também. Me ajudem a lembrar o nome do filme que eu esqueci agora. Será que nós somos ciborgues? Alguém quer se manifestar, pessoal, compartilhar com a gente aqui? Robocop deve ser, né? É Robocop, isso mesmo, obrigado. Somos ou não somos, pessoal? Somos bastante, mas grande parte. Ainda... Temos vários gadgets, né, que são pernas para amputados, braços, uma série de coisas que já são adaptados ao corpo humano de uma forma bastante... tem até o olho, né, que eles têm um equipamento agora que você consegue recuperar a visão ao
automação e uma série de outras coisas que já é o início disso. Quem está falando? Quem falou, por favor? Eu sou Gustavo Silveira, aqui de São Paulo. Obrigado. Pessoal, um aviso também da Netiqueta aí, que eu acabei não colocando, eu falei na aula passada. Por favor, falem o nome de vocês e a cidade, só para a gente poder interagir melhor, por favor, tá bom? Exatamente igual está falando o Gustavo, né? Então a gente tem aí cada vez mais, e a gente tem aí o Elon Musk nos dias de hoje, né? Não sei se é Neuralink, alguma coisa nesse sentido, que ele está pesquisando conseguir que o próprio pensamento acenda luzes e seja captado para que interaja com a parte da tecnologia também. De qualquer maneira, uma pergunta que eu acho super simples e ilustra muito bem para nós, quanto que nós somos ciborgue, alguém consegue andar sobre as águas? Né? A gente tem aí na história bíblica, né, que Jesus aí caminhou pelas águas, né? Algum de nós consegue caminhar pelas águas? Vocês já pararam para pensar nisso? Normalmente não, né, pessoal? Normalmente a gente não conseguiria. Mas vocês já pararam para pensar que quando a gente anda de barco, de maneira exata ou não, nós estamos aí caminhando sobre as águas, né? Nós não temos asas para voar, nós não somos pássaros, mas a gente pode andar de avião e ainda voar muito mais rápido que um pássaro, né? A gente tem o automóvel, e quando a gente se conecta no automóvel, as nossas pernas, né? A gente tem o Usain Bolt, que é um recordista mundial de 100 metros rasos, ele corre a 36 km por hora, mais ou menos, tá? Ele chega a isso, né? É o máximo de um ser humano. E quando você está no seu carro, qual velocidade você chega? A gente não pode nem falar. A gente tem até os limites de velocidade, né? Mas se você estiver numa pista, um autódromo aí que seja permitido, você chega até onde o motor consegue. Qual a velocidade? Muito maior que a do ser humano, né? Até os carros de corrida, nas provas aí de automobilismo. A gente tem o nosso celular, né? Nem o Capitão Kirk, que é de Jornada nas Estrelas, talvez o comunicador dele talvez não fosse, né, tão avançado igual o nosso hoje, que além de tudo ele também é telefone, né? Até o pessoal brinca. Então hoje ele faz tudo praticamente, você pode assistir aula, você pode fazer cálculos, entrar na internet, navegar, enfim. Vejam bem, pessoal, onde nós estamos, né? A gente hoje praticamente fica conectado aí a um relógio, a um celular, os nossos computadores, que igual a gente está hoje, permite uma comunicação. Algumas pessoas falam de comunicação das baleias, comunicação dos golfinhos, que eles se comunicam com sons, né? Nós estamos aqui conectados, eu não estou conseguindo ver, porque eu estou com a tela aqui no momento, eu não sei quantas pessoas, né, estão agora no nosso encontro, tá? Ontem, no determinado momento, tinham 200 pessoas, né, tinha as variações. Então, olha só, nós conseguimos nos conectar, né? E tudo isso graças a quê? Graças à tecnologia. Quando as maratonas começaram no início aí do século passado, né, do século 20, 1900 e pouco, teve lá a primeira maratona, os tênis, né, eles não eram nem emborrachados, eram praticamente aí duros, né, de couro, uma coisa muito ruim para os corredores, né? E hoje nós temos esses tênis de corrida que até para os profissionais, né, nós temos uma qualidade tão boa quanto a dos profissionais. E temos aí também os smartwatches hoje também, né? Além dos fones de ouvido Bluetooth, estão sendo inventados, como a gente sabe, óculos, né? Que tenham telas também dentro, então você vai poder estar negociando ou estar se reunindo. Imagina que coisa, nem o 007 acho que não tinha isso, né? E não vai demorar muito, imagino eu, tá, pessoal? Você vai estar numa reunião com óculos, negociando, e na tela já vai ter lá uma base no seu escritório, todo mundo junto com você, te dando orientações, fale isso, fale aquilo. Olha onde a gente pode chegar, né? E onde nós estamos e onde podemos chegar. A gente sabe onde a gente está, mas aonde a gente pode chegar é o infinito. A gente realmente não sabe, mas as potencialidades são enormes, né? Acho que todos nós concordamos. Então, pessoal, somos ou não somos ciborgues, né? Na opinião de vocês, tá? Vocês acham que somos, então? Certamente. Eliane, de São Paulo, aqui em Pernambuco. E cada vez mais, né? Nós temos essa tecnologia a nosso favor, né? O físico famoso Stephen Hawking foi um exemplo. Quando ele
perdeu totalmente a capacidade até da fala e de tudo, ele passou a conseguir digitar e manteve a comunicação graças à tecnologia, né? Exatamente, Eliane. Então, o que a gente tem que ser? A gente tem que ser grato a todos os nossos antepassados, tá? O Steve Jobs, quando ele inventou aí, junto com a IBM, o computador pessoal, lá em 1973, 76, que foram lançados aí o primeiro computador pessoal, ainda bem antigo, né? Nós temos que agradecer não só a ele, mas a todas as pessoas que nos propiciaram o que nós temos hoje. Tá? Realmente a gente tem que ser grato para os nossos antepassados, num sentido bem amplo e bem genérico, tá? Desde a nossa família até todas as pessoas que nessa grande, a nossa grande aldeia global aqui, que é a humanidade, o planeta Terra, que nós temos essas vantagens. Então, as tecnologias estão nos ajudando e repercutem no mundo do direito. A gente tem visto hoje, todo o processo eletrônico é fruto de pequenos passos que foram dados no passado. E hoje a gente tem, então, o legal design, né, como uma disciplina dentro do nosso direito. Eu tenho notícia de que algumas faculdades já estão inserindo na grade, né, umas mais inovadoras, já estão inserindo o legal design como uma nova disciplina nas faculdades de direito, tá? E para a gente entender o legal design de uma maneira muito simples, né? Se a gente mistura algumas coisas, às vezes a gente pode, né, conseguir outras coisas, né? Então a gente tem aí o tutti frutti, o milkshake. Quando a gente faz uma mistura, né, a gente tem a origem a uma inovação, né? A gente tem uma coisa nova, vamos dizer assim. E imaginem vocês o que é o legal design de uma maneira muito simples, tá? Muito didática para vocês. Se a gente misturar o direito não se mistura com nada nem com ninguém, com nenhuma outra ciência, nenhuma outra tecnologia. Então, imagine que a gente tenha uma mistura de direito com tecnologia e com aquele design, o design thinking, que é o pensamento de design, né? Pensamento de designer. Se a gente misturar isso tudo, e teve uma pessoa que teve essa audácia, essa coragem de dar a cara para bater, né, de estar errando ou acertando, e só erra quem é corajoso aí para tentar acertar. Então, mesmo as pessoas que erram tentando, acho que tem um mérito, a gente tem que reconhecer, né, pessoal? A professora Margaret Hagan, lá da Universidade de Stanford, em 2010, ela foi a precursora, a idealizadora do legal design. Ela acreditou que estava na hora de misturar, fazer aí um milkshake, né, do direito com a tecnologia e com o design. E aí surgiu o legal design, que é a utilização da tecnologia, né, e da filosofia de designer dentro do direito. E aí, qual que é a abrangência, agora já conseguindo chegar na nossa área, pessoal, e a gente visualizando, tá? Aonde que se aplica, quais as modalidades do legal design. Então, vamos lá, de uma maneira muito genérica. O design thinking, se a gente voltar para aquela época, né, do que está dentro, que está integrado dentro de algo maior. Então, a gente tem o design thinking, tá, como algo maior, esse conjunto, né, e depois, em termos de pertencimento, a gente tem o legal design pertencendo ao design thinking e o visual law pertencendo ao legal design. Então, a gente tem uns braços ou umas ramificações, tá? Então, o legal design, ele seria uma ramificação ou um braço do design thinking. E o legal design, uma submodalidade do legal design. Vamos entender um pouquinho dessas situações? O legal design, ele é muito mais amplo, pessoal, tá? E tem muita gente que mistura visual law com legal design. O legal design, ele tem essa abrangência porque ele não só se aplica em documentos jurídicos, como é o visual law, que a gente vai tratar hoje para vocês. O legal design, ele se aplica na atividade jurídica em geral, na atividade da advocacia em geral, na atividade jurisdicional, em prédios, escritórios, locais de atendimento público, tribunais e fóruns. O legal design, ele pode e deve estar, né, consciente ou inconscientemente presente em todas essas
abrangências e aplicações. Quando a gente fala de softwares jurídicos também, o que adianta você ter um software jurídico que a usabilidade ou a navegação é difícil, tá? Não é muito intuitivo, é tudo complicado. Então, é aplicado o legal design nos softwares jurídicos, tá? Desde a escolha das cores, os locais dos botões. Então, tudo isso faz parte, né, do legal design, tá? As plataformas de processos eletrônicos, a gente sabe que nos dias de hoje tem mais de 22 plataformas, desde o ESAGE, PJE e outros mais, né, no nosso grande Brasil continental, a gente tem aí diversos. E o CNJ tem essa meta de estar unificando as plataformas de processos, né, exatamente para que a gente tenha uma linguagem universal, que foi o grande fruto de unificação do Brasil, né, foi a gente ter uma legislação civil, ou código civil para o Brasil inteiro, de maneira única, apesar das diversidades. Então, também é um fator de unificação nacional, a gente ter, você poder advogar numa plataforma eletrônica em São Paulo, em Pernambuco, no Paraná, no Acre, né? Então, apesar que nós somos um país continental, é muito importante também esse tipo de situação. Então, está sendo verificado, né, essa unificação das plataformas que perpassa aí pelo legal design. A gente vai ter que ter uma usabilidade, vai ter que ter todos os atrativos nessas plataformas, né? Então, as modalidades de... Um exemplo para vocês entenderem, tá? Bem simples, pessoal, a gente não tem tempo aqui, mas para vocês entenderem. Um escritório de direito de família, ele tinha um exemplo, tá? Um grande problema, porque o direito de família, você tem a família, né? O pai, a mãe, os filhos, as filhas, e um grande problema que era enfrentado pelo escritório de direito de família, né? Que é um caso de sucesso, por exemplo, que a gente traz aqui para vocês, legal design. Por quê? Qual que era a dor, né, que a gente fala no design thinking? Qual que era a necessidade do cliente? Ele não tem onde estacionar o carro, ele não tem como subir uma escada, ele não tem aonde deixar as crianças. E no escritório de direito de família, o que aconteceu? Foi pensado nisso, tá? E aí, o que aconteceu? Foi estabelecido, foi criado uma área Kids dentro do escritório de direito de família. Então, o que aconteceu? O cliente que não conseguia estar indo no escritório de direito de família porque não tinha onde deixar os filhos, tinha uma área Kids e podia ir tranquilamente lá conversar com o advogado, a advogada no escritório. Olha que inovação. Qual escritório tem área Kids, né? Com base numa nova mentalidade, né? Olha que coisa fantástica. E um último exemplo breve para a gente poder cumprir aqui a nossa carga de hoje também. Eu vou até apressar um pouquinho, pessoal. Um escritório de direito previdenciário que é no 3º andar, num prédio sem elevador. Tá? Direito previdenciário, né, as pessoas que estão ou com mobilidade, ou com senilidade, né, com idade avançada. E então, como é que vai subir escada? Né? Então, obviamente que o escritório de direito previdenciário tem que ser com acessibilidade, tem que ser no térreo ou com total acessibilidade. Então, isso é o legal design aplicado na prática. E os exemplos são enormes, tá? Desde aí dos avisos nos fóruns, né? A gente vai em alguns fóruns aqui em São Paulo, e não vou falar nenhum para não parecer nenhuma crítica, mas é sempre crítica construtiva, né? Os avisos visuais. Tem uns verdadeiros labirintos, né? Aqui, pelo menos na capital, aqui em São Paulo. Então, é importante que os avisos visuais aí nos ajudem, para que a gente tenha, né? E tudo isso com base no legal design. Ok, pessoal? Avançando para o Visual Law. O Visual Law, como é que a gente pode entender? Então, o legal design é mais amplo, você vai aplicar tecnologia e design, né, em qualquer área do direito, e o Visual Law, a gente especificamente vai tratar de documentos, criação de documentos, tá, com base nesse ramo, nessa pequena fração aí do legal design. Para a gente entender o Visual Law, é importante a gente voltar para o passado e depois retornar para o presente. Né? Ir para o passado e retornar para o presente aqui, lembrando a frase, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, do Confúcio, né? Atribuído aí a Confúcio, que era aí um filósofo chinês. E ao preparar esse material, né, para vocês, e ao preparar também o material dessa área, né, que eu tenho desenvolvido, né, a gente chega a pensar,
né, nem existia câmera fotográfica naquela época, e ele já teve esse insight, né, muito longínquamente, né, o Confúcio, falando que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, olha o poder da imagem. Quando nós tínhamos o papiro, lá inventado no Egito, né, alguns atribuem a cerca de 2.200 a.C., como é que as pessoas iriam fazer uma inserção de uma imagem? Como é que iriam fazer uma inserção de cores? Tá? Depois, um pouco mais, né, depois teve o papel, né, atribuído a uma invenção na China, em 105 a.C., como a gente sabe, e aí era a maior tecnologia de comunicação, passou a ser a maior tecnologia. Só que ela era muito restrita, tá? Ela era difícil, ela era cara, não era fácil de fazer o papel. E depois, já voltando aqui para o presente, né, um pouco mais recente nosso, antes aí dos desenvolvimentos maiores das tecnologias que a gente tem hoje, para os advogados e advogadas mais antigas, né, a gente tinha máquina de escrever, e era difícil também você colocar uma imagem. Se você colocasse, Deus sabe lá o que poderia acontecer. Né? Você poderia até eventualmente ser representado na OAB, talvez, não sei, né? Se você inovasse demais. Então, eram todas as petições com máquina de escrever. Para quem tinha aí mais infraestrutura, o máximo que tinha era uma datilógrafa no escritório, e o advogado, a advogada ditava o que tinha que ser colocado, e tinha o famoso em tempo, ou digo, né, quando errava. Então, errava e ia fazendo. Hoje a gente não se dá conta, principalmente para gerações as últimas gerações, tudo isso, todas as dificuldades ou dores do passado. A gente tem o famoso Ctrl-C, Ctrl-V hoje, que muitas vezes é fruto de abuso, né? Acaba sendo abusado. Então, a gente né, coloca palavras demais e conteúdo, né, que não precisaria de tantas palavras para estar falando aquele conteúdo. Então, é um perigo que a gente tem hoje. E a gente tem, né, fruto aí do Ctrl-C, Ctrl-V, e a gente tem, então, relembrando essa linha timeline aí a respeito aí de umas evoluções tecnológicas, sobretudo na área da escrita, que é a redação contratual, que é o nosso objeto de hoje, pessoal. De ter o computador inventado lá na década de 1970, como a gente disse, pela IBM, né, pelo Steve Jobs, lá em 73, 76. Então, né, de lá para cá, o computador pessoal, ele foi se desenvolvendo, né? E hoje a gente tem aí os microcomputadores, os notebooks, né, e tecnologias extremamente avançadas. O que tem tudo a ver isso com direito, com redação contratual? Imagine, então, você hoje, que não é mais meramente um papel, você tem um computador e você pode inserir imagens, inserir cores, e imagine, então, você não utilizar de todo esse potencial, né? Imagine você ter um potencial maravilhoso e fantástico e continuar usando papel monocromático, apenas texto, nem se preocupar muito aí com a edição, se você coloca mais para cá, mais para lá, grifado, sublinhado, itálico, negrito, enfim. Imagine só, né, você não utilizar essas potencialidades. A gente estaria realmente aí perdendo muito. Então, né, chegou aí para nós, desde lá da escola de Bauhaus, de 1919 até hoje, chegou então a hora do design dentro das petições e dos documentos, que é o que nos interessa na nossa apresentação de hoje. E o Visual Law, olha só, pessoal, para vocês verem como é um prenúncio que já está na iminência e quem não estiver atualizado vai ficar para trás. Tá? O trem não para. Se a gente não entrar nesse trem, vai ficar na estação. CNJ 2020, não professor Rabai, né, você está aí forçando a situação, né, acho que eu posso não ficar no Visual Law, não gosto muito de Visual Law, pode ficar, pessoal, aqui, né, cada um é senhor aí das suas escolhas, mas quem não se atentar, sobretudo na área de redação contratual, vai perder terreno, tá? Vai estar para trás. CNJ, então, resolução 347 de 2020, anexo, tá? Que trata lá de um glossário, para quem depois tiver interesse, basta aí verificar na internet. O item especificamente 25, o que diz lá? O próprio CNJ
que visa aprimorar o nosso sistema de justiça, o nosso sistema judiciário, né, um órgão fiscalizador aí do Poder Judiciário. Ele faz um conceito de Visual Law, e não só um conceito, ele faz uma recomendação. Então, eu vou permitir aqui ler para a turma, para todos nós. Visual Law é uma sub-área do Legal Design que utiliza elementos visuais, tais como imagens, infográficos e fluxogramas, para tornar o direito mais claro e compreensível. Tá? Então, vejam vocês, ele tem esse conceito, tá? E onde que está a recomendação? Eu não coloquei na tela para não ficar aí, né, com excesso aí também de informação na tela. Para quem tiver interesse, dê uma olhadinha depois, lá no artigo 32. Lá no artigo 32 dessa resolução, pessoal, está lá a recomendação para que os órgãos do Poder Judiciário, dentro da necessidade, dentro da possibilidade, se utilizem do Visual Law, tá? Então, o Visual Law, ele tem uma abrangência, diferentemente do Legal Design. Você pode utilizar em contratos, petições e requerimentos, pareceres e opiniões legais, relatórios, podem ser utilizados também em sentenças, em acórdãos, até em livros jurídicos, né? É possível usar o Visual Law, documentos legais e jurídicos em geral, tá? Então, para que nos interessa hoje, na nossa apresentação de hoje, para a gente fechar com chave de ouro o nosso curso, pessoal, a gente vai estar utilizando, né, nos contratos o Visual Law. Para a gente realmente verificar na prática a utilização do Visual Law, eu busquei aí socorro, busquei auxílio e ajuda, pessoal, com o Poder Judiciário, que está também se utilizando, conforme a gente viu até pelo CNJ, do Visual Law. No Rio Grande do Norte, vejam que interessante, a gente tem um mandado de citação para uma execução fiscal, tá? Que eu escolhi a dedo aqui para apresentar para vocês. Então, a gente tem um mandado de citação numa execução fiscal tradicional, que é do lado esquerdo aqui da tela. E no lado direito, um documento já com Visual Law, em que há uma preocupação, né, de utilizar textos, imagens, ícones aqui, né, até links, para que seja mais fácil, menos doloroso, né, para quem já está na posição incômoda de ser citado numa execução fiscal, que é sempre ruim, né, pague ou tenha os seus bens penhorados aí na forma da lei. Então, ele busca, né, até já vi uma entrevista, né, tem juiz que cuida muito disso lá no Rio Grande do Norte, não estou com o nome dele aqui, depois se alguém tiver interesse eu passo. Ele falava, né, dessa preocupação de clareza, até na entrevista dele ele falava da escolha da cor. Vejam vocês aí que não tem uma cor, uma cor mais suave, nada que deixe a pessoa eventualmente, né, mais ainda preocupada do que já está ao receber aí essa citação. Aqui, de uma maneira um pouquinho maior, de maneira completa, tá? Eu protegi aí, até tirei o nome do juiz, tá? O processo também, aí a gente colocou aí tudo para não ter essa identificação, tá? Então, olha que interessante, tem até um vídeo informativo, né? O prazo para embargar, vejam ali no lado esquerdo, 30 dias, né? Tem de maneira aí recomendações até, que está de acordo com o novo CPC, que fala da regra do princípio da colaboração dentro do CPC, então não tem nada de ilegal, nada de irregular aqui, tá? Então está cooperando, apenas recomendando, né, cooperando para que haja aí uma fluidez do processo de execução fiscal. Então olha que interessante o uso do Visual Law. E a gente utilizando, imaginem vocês, a gente utilizar isso nos contratos, a gente utilizar o Visual Law, né, dentro dos contratos, né? Quais as potencialidades, aonde nós podemos e conseguiremos chegar, não é verdade, pessoal? Pessoal, alguma pergunta, alguma contribuição, alguma colocação até agora? Faz sentido para vocês o que está sendo dito? Professora Eliane, eu ia só fazer um comentário leve. Essa semana eu vi alguém publicou, não me lembro o nome agora da profissional, uma intimação, né, uma citação, aliás, pelo WhatsApp, e a pessoa respondeu com um emoji chorando. Então, assim, até o público comum já
se deu por citado com, não falou nada, só colocou ali a carinha chorando do emoji, então parece que está sendo naturalmente utilizado, né? Ainda que a pessoa não imagina que está usando técnica de visual law, ela já usou. E olha que interessante, né, Eliane? O emoji aí que foi respondido já confirma que recebeu a citação, não disse nada, mas também. Está confirmado, Mas já implicitamente. respondeu, então... Exatamente. Então, olha só que interessante, pessoal. Por isso que a gente diz aí, né, apesar aí da gente sempre ter aí no método didático aí provocação, etc., tirar da zona de conforto, quando eu falo para vocês que há uma necessidade, né, do profissional do direito de estar atento para essas inovações, não é à toa, né, porque já está aí, né, já está no nosso dia a dia, como a Helene está falando para a gente, seja em citações por WhatsApp, né, até as formas eletrônicas de citação, tá? E aí vai estar sendo utilizado, né? Imagina você receber no WhatsApp uma citação daquele método antigo, tradicional, tudo com texto, 100% texto, né? Você tem que ampliar a tela, virar o celular, né? Com o Visual Law já é mais fácil. Bom, o nosso curso não é sobre Visual Law, a gente deu para vocês um spoiler aí, tá? A professora Silvia Zago, ela está preparando uma pós-graduação aí para o ano que vem, se der certo aí, né? Depois mais notícias, depois a gente passa para vocês, tá? Então, vamos estar verificando, quem tiver interesse, já fique atento, que, né, talvez no início do ano que vem já possa ter uma pós-graduação específica, e a doutora Silvia Zago está fazendo um grande trabalho nesse sentido. Mas, fechando, então, esse parênteses, né, de Design Thinking com vocês, Professor. Tá? Legal Design, Visual Law, vamos para a forma dos contratos, senão o pessoal vai falar, poxa, professor, achei... Mas tem tudo a ver, por isso que é fundamental a gente fazer essa apresentação. Diga aí, alguém ia falar. Bom dia, professor. É Tânia, de Aracaju. Ô, professor, é a primeira vez que eu participo desses cursos, né, da ESA de São Paulo. Eu só queria saber uma coisa. Esses slides, eles vão ser disponibilizados depois lá na área? O curso inteiro vai ficar disponível para vocês por 30 dias, para quem é aluno. Tá? E existe também lá na ESA, tá? Uma cortesia que eu e a doutora Silvia fizemos lá para que fique disponibilizado no YouTube. Aí vocês têm acesso lá de maneira tranquila. Tá, okay? Tá ótimo. Muito obrigada. Imagina, Tânia. Bom, deixa eu me localizar aqui então, pessoal. Bom, vamos então avançar com a forma dos contratos. Visto tudo isso, né, que a gente já apresentou para vocês, a gente chega então na forma dos contratos. Como é que os contratos eles se materializam? Né, a gente vive no mundo que há essa necessidade, tem que ter, né, existe, nós precisamos ter isso materializado de alguma forma. Tá? O contrato, então, ele pode se materializar de forma verbal, tá? De forma gestual também. Quando você contrata um transporte coletivo, né, você não precisa estar simplesmente, eu estou contratando, quero entrar no ônibus, né? Simplesmente você entra, cumprimenta o motorista, gestos, né? E já vai adentrando, já contratou um transporte de serviço, um serviço de transporte já está lá, gestual, tá? Então, o gestual também existe para algumas pessoas aí que tenham alguma problemática em relação a alguns dos sentidos, né? Também pode se comunicar com gestos, né? Sem problema nenhum. As contratações verbais também, tá? Existem contratos verbais, quando você vai fazer lá um serviço de corte de cabelo, vai fazer a barba, né? Você simplesmente entra lá na barbearia ou na cabeleireira e vai verbalmente, vim cortar, etc. Um contrato verbal. É um contrato? A gente sabe que sim, né? Então, não precisa complicar quando não tem necessidade de complicar. Né? Eu vou fazer uma escritura pública de contrato de corte de cabelo. Pode? Pode. Alguém faz, né? Eu nunca vi, não sei, acho que ninguém, né? Imagino que ninguém tenha visto. Se alguém viu aí, até fale para a gente. Né? Então, contratos mais simples, né? A gente faz verbal, gestual. A gente tem também os contratos físicos, né? Que a gente tradicionalmente conhece, o nosso maravilhoso papel que a gente tem que valorizar e reconhecer demais. Né, se aonde estamos hoje, né, é por conta de todas as descobertas anteriores. Então, o nosso querido e velho papel,
existe, está aí, é utilizado, está sendo cada vez menos utilizado, a natureza até agradece, né, o menos impacto. E temos hoje as formas eletrônicas de contratar, as formas digitais de contratar, como a professora Silvia Zago já falou na aula passada, essas, às vezes, certas situações forçam o desenvolvimento, e a pandemia, ela trouxe coragem para muitos, né, que não gostavam, tinham aversão, aí, tinham medo, né, do contrato eletrônico, medo da assinatura eletrônica também, e aí a gente entrou, não só o dedinho na lagoa, mas a gente pulou de cabeça, pessoal, né, nos contratos eletrônicos durante a pandemia. Então, se a gente lamenta demais a pandemia, né, pelo menos uma parte que a gente tem que reconhecer que houve um desenvolvimento foi nessa parte eletrônica, tá? Que propiciou muitas outras coisas, e para nós o que interessa é os contratos eletrônicos. Depois também, falando ainda da forma dos contratos, para quem, né, está entrando nesse nosso queridíssimo planeta contratos, ou mundo dos contratos, como a gente brincou na apresentação anterior, né? Os contratos, eles podem ser, como a gente sabe também, por instrumentos particulares, você no seu escritório, na sua impressora, você manuscrito, que é pouco utilizado, datilografado, que é pouco utilizado, ou até num guardanapo, se for necessário, enfim, né? O que importa é não perder o negócio, não perder o cliente, mas é possível os instrumentos particulares, né? Brincadeiras à parte, obviamente que a impressora é o mais utilizado hoje em dia nos instrumentos particulares, junto com os computadores, e a gente tem os instrumentos públicos, que são as escrituras lavradas por tabeliães de notas, que fazem as escrituras. Pergunta para vocês e reflexão para vocês. A forma é uma fresculite aguda? A forma, ela é alguma coisa que não é uma mera burocracia ou uma burocracia? Ou a forma tem alguma coisa que está por trás dela? Tem alguma coisa que está por trás? Vocês acham que é uma mera burocracia, que é horrível, contratos solenes ou formais? O que vocês pensam, pessoal? Estão me ouvindo, né, pessoal? Sim, eu acredito que quanto mais solene, mais as partes vão ter segurança daquilo, né? Eu acho que a formalidade, ainda que esteja cada dia mais sendo afastada um pouco do direito, mas eu acho que ela gera segurança para as partes e para terceiros. É exatamente isso, né? A Eliane que está falando? Sim, não, Eliane. Eliane. Então, obrigado, Eliane. É exatamente isso, pessoal, sabe? Eu já participei de grandes negociações de compra de imóvel enorme, né, até envolvendo uma empresa da área de revenda aí de combustíveis, né, muito grande, e foi feito inicialmente uma promessa de compra e venda. Poderia ter sido feita por instrumento particular, mas dado os valores milionários envolvidos, houve uma preferência que fosse lavrada uma escritura de promessa de compra e venda. Tá? Então, vejam vocês, traz essa segurança que a Eliane está compartilhando com a gente, está falando exatamente isso. Então, né, você não vai cortar o cabelo fazendo uma escritura de contrato, né, de corte de cabelo, né? E você vai utilizar uma escritura na medida da necessidade, por isso que a gente falou de conhecer lá, voltamos para o primeiro slide, né, como eu e a professora Silvia Zago, a gente sempre fala, as nossas apresentações, elas são todas pensadas, amarradas, nada é solto aqui, né? Então, a gente volta lá para a jornada do cliente, para o perfil do cliente. Você vai escolher um instrumento particular ou um instrumento público? Depende da jornada do cliente, do que está sendo envolvido, dos valores envolvidos. Ok, pessoal? Então, é exatamente isso. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Sim, professor, Sim. desculpa, é a Camila de São Paulo. Eu só queria confirmar, porque como o doutor comentou que faria um break, não sei se vai ocorrer mesmo. Vamos sim, vamos fazer. Obrigado por ter lembrado. Tá. Pessoal, então, 5 minutos, tá? Por conta, eu peço para vocês, porque a gente tem aí alguns slides aí para apresentar e eu gostaria de fechar com chave de ouro com vocês. Combinado? No meu celular aqui são, me ajudem, 10 e 7, tá? Então, 10 e 12 ou 10 e 13 a gente volta, ok? Perfeito.
Obrigado, pessoal. Pessoal, estamos de volta. Estão me ouvindo? Sim. Sim, professor. Sim, estamos ouvindo, professor. Sim. Maravilha. Então, vamos estar... Pessoal, vou entrar de novo aqui com a nossa tela. Lembrando que vai ter uma surpresa aí no finalzinho, quem puder ficar, tá? Vai ter uma surpresa que eu e a professora Silvia Zago preparamos aí para vocês. Bom, seguindo, estão me ouvindo? Estão vendo a tela já aqui? Sim. 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 Então, vamos lá. Sim. Bom, a gente estava, então, na última tela, obrigado pelo retorno, a gente estava tratando da forma dos contratos. Então, como a gente dizia, né, a forma eletrônica, ela é uma realidade e a gente tem aí embasamento legal, não existe mais nenhuma dúvida a respeito disso, algumas cautelas são necessárias, né, então a gente sempre tem aquela questão da formalidade, quanto mais formalidade, mais segurança. As assinaturas eletrônicas têm legislação específica que a gente está trazendo aí na tela para vocês, e a gente sabe que a assinatura eletrônica mais segura de todas é através do certificado digital, tá? Então, nos contratos, existe assinaturas eletrônicas que não sejam através do certificado digital, como a gente sabe, mas o certificado digital, ele tem aí essa presunção absoluta de que quem assinou foi a própria pessoa, etc. Tá? Então, as assinaturas eletrônicas existem. Na prática do dia a dia, o que a gente tem até feito também em contratos mais simples, né? Pode ser feito até uma assinatura com o dedo ou aquelas canetas sensíveis, né? A toque, que a gente pode fazer na tela, e pode fazer com o dedo, assinar. Tem as checagens visuais, posicionais aí da pessoa, né? O aplicativo verifica onde que a pessoa está para assinar. Então, são as assinaturas eletrônicas e os contratos eletrônicos que, com a pandemia, né, se desenvolveram demais. Falando de redação contratual com vocês, quando você redige um contrato, uma das primeiras grandes possibilidades aí que você tem é escolher o tipo de letra, o tamanho da letra, ou da fonte, né, que a gente fala, as cores também. Então, o que a gente tem? Tem importância? Tem alguma relevância você escolher um tipo de letra, um tipo de cor? Eu trouxe nessa apresentação para vocês algumas marcas, e olhem a tipografia que é utilizada. Cada uma delas, né? Imagine, a gente tem aí até, né, no curso futuro aí que a professora Silvia Zago está, uma pós-graduação do ano que vem, a gente busca e vai, se Deus nos permitir aí nesse curso, tratar disso. Imagine o McDonald's, né? A gente tem aí até uma situação, né, toda científica a respeito de uso de cores. O McDonald's, ele tem as cores que abrem o apetite. Você pode verificar aí, amarelo, laranja, vermelho, são cores quentes, né, que trazem aí essa emoção, essa situação específica, né, específica. Então, é tudo trabalhado. Cada marca aí tem a sua tipografia, as suas cores, os seus tipos de letra, tá? Então, quando a gente redige um contrato, é importante a gente ter isso muito claro. E para a gente realmente colocar, igual já também falei para vocês, a forma aí da gente apresentar é sempre ligada aí na realidade do dia a dia, não é uma situação que foge da nossa realidade contratual, a tipografia. Por quê? O próprio Código do Consumidor, só relembrando, ele exige como o tamanho da fonte, né, ou da letra, um corpo igual ou maior do que 12. Então, aquelas letrinhas, famosas letrinhas minúsculas, né, aquelas bulas de remédio aí que precisava de uma lupa, né, para conseguir enxergar, em relação aos contratos que são firmados com os consumidores, a letra tem que ter um corpo mínimo de 12, né, um tamanho de 12. Fazendo aqui uma reflexão junto com vocês, então, a gente tem, para quem estuda um pouquinho aí a arte da tipografia, tem grandes categorias, ou a classificação das letras, elas são classificadas, né, nessas categorias de góticas, que estão aqui para o lado esquerdo, né, da tela,
Nós temos as tradicionais romanas, tá? Baseadas aí na origem romana também, a forma, né, o estilo de escrita. Depois nós temos uma tipografia, né, de letras chamadas sem serifa. E o que é a serifa? Para quem não sabe, para quem não conhece, são esses pequenos arredondamentos ou enquadramentos no finalzinho de cada letra, tá? Então vejam lá direito, as serifas elas estão marcadas em vermelho. E uma fonte sem serifa, ela não tem essas dobrinhas, essas marcações nas letras. E depois nós temos, para encerrar a tipografia, quando você for escrever um contrato, nós temos aí as fontes ou as letras que são caligráficas ou escriturais, no sentido de que elas são manuscritas, né? Elas são escritas de próprio punho. E vejam vocês no lado direito ali, os tipos de letras que são caligráficas aí, ou, entre aspas, manuscritas, tá? Então, existe também essa possibilidade. Se você estiver escrevendo um contrato, eventualmente, aí, numa área publicitária, etc., você pode, eventualmente, vai da sua escolha, né? Aí a gente volta para o primeiro slide do perfil do cliente, da persona, da jornada do seu cliente, do seu usuário. Por outro lado, se é um contrato muito formal, né, você utilizar, eventualmente, uma forma aí de letra manuscrita, pode dificultar a leitura, pode ser entendido como falta de seriedade, enfim. Você, como redator do contrato, vai estar escolhendo tipo de letra, se vai ter grifo, se não vai ter grifo, tá? Vai depender da sua escolha e do seu bom senso e razoabilidade. Ok, pessoal? Vocês estão me ouvindo aí? Só para confirmar aí a questão da qualidade da transmissão, tudo certinho? Maravilha. Bom, em relação a palavras, frases e parágrafos na redação de um contrato, o que a gente traz também nessa tela para vocês? A gente já falou para vocês dos problemas de Ctrl+C e Ctrl+V, né? Falamos com vocês dos perigos de a gente utilizar excessos de palavras, né? É muito perigoso, então a gente tem que se policiar, tem que ter atenção com isso. E aí a gente tem uma ferramenta que talvez alguns de vocês não conheçam, a gente relembra aqui, para os que já conhecem, apresenta para quem ainda não utilizava muito, que é muito importante se você quer ter um contrato eficiente. Entre aí na aba do Word, que é a maioria do editor de textos que nós utilizamos, né, da Microsoft, tem a parte que tem de revisão. Você clicando nesse ícone da revisão, vai aparecer lá contagem de palavras. Você clica no botão da contagem de palavras e você vai saber quantas páginas, quantas palavras e quantos parágrafos tem no seu contrato. Considerando que a gente tem uma velocidade média de leitura de 300 palavras por minuto, você divide o número de palavras por 300 e você vai imaginar, tá, quantos minutos você vai demorar para ler um contrato. Só com uma pequena ressalva, pessoal, que essa média de leitura de 300 palavras por minuto são para documentos de fácil leitura, não são documentos técnicos. Tá? E um contrato, por ser um documento técnico, né, que você muitas vezes tem que ler e reler, tá? Até às vezes por falta de clareza, por algum equívoco na redação, algum excesso na redação, provavelmente vai gastar, ou até certamente, né, vai gastar mais do que 1 minuto para ler 300 palavras. Tá? Então, vai demorar mais tempo para ler. Esse contratinho que eu apresentei para vocês, aí até como exemplo, né, que está aí na tela, tem aí 1.806 palavras. Então, teoricamente, demorariam 6 minutos para ler esse contrato. Com essa ressalva, né, que esses 6 minutos podem se tornar 20 minutos, enfim, porque a linguagem é técnica, tá? Professor, posso tirar uma dúvida? Vamos lá. Eu sou o Odair, sou daqui de Diadema. Exemplo do que foi falado sobre o tamanho da letra, né, no caso de consumidor, é que seria o ideal igual ou maior que 12, né? Eu tenho experiência até de uma oficina mecânica que prestou um serviço e ela adotou esse sistema de assinatura, porém houve alguns tipos de insatisfação, alguns tipos de divergência enfim, de entendimento, de serviço e tal,
Eu até ingressei com uma pequena reclamação administrativa, né, no PROCON, e o que acontece? Uma das minhas alegações é que, por ter sido assinado com um celular, com uma tela, assim, considerável pequena, não foi possível fazer a leitura de forma clara do contrato, né? Apesar que provavelmente estava em fonte 12, tamanho 12, porém o aparelho ele era menor do que o razoavelmente ali considerado ou útil, como eu posso explicar? A tela era insuficiente, digamos assim, para você conseguir ver. Aí a minha dúvida é, nesses casos, como você consegue mensurar ou trazer a adequação ideal? Entende? Tá. Olha, a gente vai ter uma tela mais para frente que a gente vai tratar disso. Então, se você tiver alguma dificuldade de compreensão, né, por conta até do tamanho da letra, você pode, a gente vai ter uma tela específica, eventualmente parar, né, pedir esclarecimento, pedir alteração, tá? Então a gente vê um pouquinho mais para frente. Pode ser? Perfeito. A gente vai abordar. Você, por favor, só me lembre, né, quando a gente... eu já até vou anotar aqui no slide, só um minutinho, aí a gente já trata, tá? Enquanto eu estou anotando aqui, pode ser? Ok? Que daí a gente já direciona a sua colocação para o slide específico, tá bom? Perfeito, obrigado. Vamos lá, deixa eu anotar aqui. Bom, então, continuando aqui, a gente tratava com vocês, né, aí da escolha do tipo de letra ou de fonte. Palavras, frases e parágrafos é o que compõe o nosso contrato, certo? E aí, como é que você pode, ou poderia, ou deveria, se portar em relação à construção, não só da escolha das palavras, a montagem das frases e dos parágrafos? A gente tem aí, para quem estuda um pouquinho, né, e também trata de monografia, a gente tem aí as análises e a gente tem a classificação. Nós temos frases fáceis, médias e difíceis. A gente tem até 30 palavras, uma frase mais curta é considerada uma frase, né, de fácil compreensão, a não ser que seja utilizado palavras difíceis, tá? Então, se você utilizar palavras usuais, comuns, e numa frase mais curta, considerada uma frase fácil, né? E a gente pode ter uma frase média, quando tiver frase ou parágrafo, né, médios, que tenham entre 30 e 50 palavras, e frase ou parágrafo, né, que a gente sabe que o parágrafo pode ser composto de uma ou mais frases, com mais de 50 palavras. Então, qual que é a dica para vocês, redatores e redatoras, né, e editores e editoras de contratos? Dica: utilize frases curtas dentro do possível, tá? É óbvio que você não vai inverter os valores, inverter a ordem das coisas. Então, se for possível, dentro do possível, preferencialmente, use frases e parágrafos curtos, tá? É a dica que fica. Falado, então, a respeito das formas, a gente entra agora na parte que cuida do conteúdo dos contratos. Dizia lá uma frase antiga, quem gosta de direito romano, quem estuda um pouquinho de história do direito também, que direito e obrigação são expressões correlatas. E a gente tem, então, que a cada direito corresponde uma obrigação, a cada obrigação corresponde um direito, não da mesma pessoa, mas da outra parte que está envolvida nessa relação jurídica ou nessa relação obrigacional. A gente sabe, até como fala aí o professor Miguel Reale, aquela teoria dos dois sujeitos, né? Para quem gosta aí, né, do professor Miguel Reale, ele, né, tem muitas obras e ele realmente trata disso. Para que haja uma relação jurídica, uma relação contratual ou obrigacional, que a gente está abordando hoje, são dois ou mais sujeitos necessários, tá? Então, tem dois ou mais contratantes, um em cada posição, posição diferente, tá? E se a gente olhar para dentro de um contrato com uma lupa, se a gente tiver um microscópio e a gente começar a olhar e olhar e olhar dentro de um contrato, o que a gente vai encontrar, será, pessoal? A gente vai encontrar letras, frases, palavras, parágrafos. O que a gente encontraria? Alguém gostaria aí de compartilhar o que a gente tem dentro de um contrato? Além de palavras, né,
eu acredito que tem ideias, são ideias que tem dentro do contrato, né? Manifestação de vontade. Conteúdo. Mais, pessoal. Conteúdo e expressão dos interesses. Na verdade, é o que a frase diz, né? São os direitos e as obrigações de cada parte. E o interrelacionamento entre uma e outra, né? Exatamente. Tudo que todo mundo falou está correto. Mas para a gente na área jurídica, a última fala, eu não consigo identificar aqui, foi... Eliane, a Eliane. Obrigado, Eliane. Então, novamente, obrigado mesmo, porque as suas intervenções são muito boas. Muito bacanas. Então, a gente teve, né, tudo está correto, as ideias que o pessoal falou, tudo está correto. Mas a última fala da Eliane é a fala precisa, a frase, o conteúdo que nos interessa do ponto de vista jurídico. É direitos e obrigações que estão dentro do contrato. E é importante, muito importante, a gente ter uma visão muito clara sobre isso. Tá? Por quê? A gente vai avançar com alguns slides e a gente vai apresentar para vocês alguns outros pontos de vista sobre redação de contratos que vai ajudar vocês. São ferramentas, são técnicas. E para a gente construir um degrauzinho, a gente tem que ter um tijolo para construir outro. Então, essa primeira premissa de que dentro dos contratos nós temos obrigações e direitos é fundamental. Outro detalhe importante para que a gente tenha uma visão correta, né, da redação de contratos. Os contratos, normalmente, eles carregam obrigações bilaterais, né? Então, a gente tem aí os contratantes envolvidos, obrigações de dar, fazer e não fazer. Então, nós temos as chamadas prestações e contraprestações. Um único exemplo para a gente depois avançar. No contrato de compra e venda de um automóvel, o que a gente tem? De um lado, a gente tem a obrigação do comprador de pagar o preço, e do outro lado, a gente tem a obrigação, ou né, a prestação e a contraprestação, que a gente chama assim, né, de entregar o automóvel. Tá? Então, é dar o automóvel e o comprador pagar o preço. Tá? Então, é importante a gente também entender isso nos contratos. Nós temos poucos contratos em que há apenas obrigação por um dos lados, né? E eu lembro para vocês o contrato de doação, tá? Que aí na doação está sendo transmitido algum bem, mas o donatário ele não tem obrigações perante o doador. Visto isso, o que a gente consegue constatar com vocês, e talvez a gente nunca tenha parado para pensar, ou pelo menos visualizar, sobre esse ponto de vista. Nós somos fabricantes, pessoal. Olha que notícia interessante para nós advogados e advogadas. Nós fabricamos contratos, olha só. Então, se alguém quiser algum contrato que tenha qualidade, que tenha eficiência, né, vai contratar um advogado ou uma advogada. Quem não quiser vai se sujeitar aos riscos, né, de pegar um formulário padrão, seja no jornaleiro, seja na internet. Então, nós somos fabricantes de obrigações. Por quê? A toda obrigação vai corresponder um direito do outro lado. Então, nós temos a nossa fábrica de obrigações. O nosso contrato, então, ele é uma fábrica de obrigações. E você, né? O que você é nesse contexto? Você é o redator desse contrato, então você é o criador de direitos e obrigações. Voltando para o terceiro slide lá da aula anterior, da apresentação anterior, aqueles pilares, né, então, do direito privado, a gente tem aqui a autodeterminação e a autorregulamentação. Está em suas mãos. Você pode virar para o seu cliente e falar, olha, saia fora dessa barca furada. Tá? Fiz uma pesquisa do cliente, ele já deu calote em 10 pessoas e você vai ser a 11ª. Então, é autodeterminação, não contrate. Talvez seja isso, na própria redação de um contrato, às vezes você nem começa, já para por aí. Tá? Por outro lado, você pode falar, não, pode contratar, eu fiz todas as pesquisas, não achei nada. Tá? E depois a autorregulamentação também está nas mãos, né, do advogado da advogada. O que vai constar dentro do contrato? Quais cláusulas? Né? Quais as dores, as necessidades, os projetos do cliente ou do usuário? Você vai estar lá, vai estar colocando ou buscando colocar, né, somado de toda a apresentação que a gente fez até agora, nesse curso. Quais são os perigos, né, da nossa fábrica de contratos aqui? O que é perigoso? O que pode ser a criptonita aí de Superman que pode nos prejudicar? Normas de ordem pública, tá? Se você colocar frente a frente, né, cara a cara, uma cláusula contratual e uma lei,
e especificamente um dispositivo legal de ordem pública, né, e colocar os dois para se baterem de frente. Quem que vai ter que ceder, vai, né, ter que tá se curvando aqui nessa situação? A cláusula contratual. Porque toda vez que você tiver uma norma de ordem pública, cogente, imperativa, como a gente sabe, como, por exemplo, no Código do Consumidor, tudo que está lá, proibido, vedado, por mais que você escreva uma cláusula contratual, até como a gente vê aí em planos de saúde, negando cobertura para algumas doenças, né? Coloca lá a exclusão de tempo de UTI, limitação do tempo de UTI. A gente tem até súmula, né? Não só do STJ, como do TJ sobre isso. É proibido e é inválida essa cláusula. Não é que o fornecedor pode até colocar, mas não tem nenhuma validade essa cláusula de limitação de tempo de UTI, como a gente sabe, né? Até assunto simulado. Então, esses são os perigos do contrato, do conteúdo do contrato. Além disso, também, dúvidas e lacunas. Se você, até como uma represa, se você deixar um furinho, qual que é o grande perigo de uma represa, né? Destrói toda a muralha ali, cai tudo. Então, tome muito cuidado para não deixar nenhum buraquinho, tá? Na sua barragem aí dessa represa, entre aspas, né? E brincando, né, pessoal? Então, não deixe dúvidas. Se você puder, feche essas brechas, esses buracos. Por quê? Ela pode ser, no dia de amanhã, um grande problema para você. Porque como a gente tem a interpretação inerente aos contratos, se cair na mão de um juiz ou de uma juíza, né, só Deus sabe o que pode ser o entendimento do juiz ou da juíza, não tem nenhuma certeza, você vai ter uma incerteza. Tá? Havendo dúvida, o juiz pode julgar para um lado ou para o outro. Então, se você puder, na raiz, matar essa dúvida, faça isso na redação do contrato. Depois, a gente tem as lacunas, que são a ausência de regulamentação de alguma situação. Né? Se tiver lacunas, é perigoso? Também é perigoso, porque ou vai aplicar a lei, ou o juiz vai ter que construir alguma coisa em cima, como a gente sabe, né? A teoria geral dos contratos. Então, tome cuidado também com dúvidas e lacunas. A gente fez até uma brincadeirinha, né? Se primeiro vem a negociação, depois a redação. Né? E a gente concluiu que, regra geral, obviamente, se você não quiser negociar através do contrato, né? Você vai primeiro negociar, depois redigir, para ter uma fluidez, uma rapidez. E para a gente também redigir uma cláusula contratual. O que é a técnica recomendável? Que você estabeleça, as partes, né, os advogados e as advogadas estabeleçam qual é o conceito. O que vai ser entregue, o que vai ser dado, vai ser feito ou não feito. Né? Qual que é o objeto dessa cláusula ou do contrato? E aí, a partir do conceito, o que acontece? É redigido. Tá? Então, essa é uma boa maneira de fazer. Por outro lado, uma outra técnica que você pode fazer, você ainda precisa preencher alguns claros ali, algumas situações que ainda não estão definidas. Faça uma redação, coloque ali, deixe em aberto, ou grifada, ou destacada em amarelo, né, que vai ter que ser preenchida ainda. Então, existem essas duas maneiras aí de você redigir, tá? Depois, então, qual que é o grande passo inicial, o primeiro passo, né, de todo um contrato? É a minuta contratual. Então, tem que ser cruzado o círculo de fogo, aí, vencido essa etapa, e apresentada a minuta contratual. Quem vai apresentar, se é você mesmo, ou se é outro colega, ou se é um contrato já de adesão, enfim. A minuta contratual é o primeiro passo aí de um contrato. E por que chama minuta, como a gente sabe? Porque exatamente ela está sujeita a alterações. Então, quando a colega ou a colega recebe a minuta, receba com o espírito aberto e já coloque até essa situação para o outro colega. Estou mandando uma minuta, não leve como ofensa pessoal. Tá? E até a professora Silvia Zago, ela falou também, né? Be hard with the problem e be soft with the people. Né? Então, seja duro com o problema e suave com a pessoa. Deixe claro isso. Se tiver alguma discordância do ponto de vista econômico, não é para levar para o lado da ofensa, né? Então, deixe claro, fala, uma mera minuta contratual, estamos aí trabalhando, não para que o colega do outro lado não leve para o lado da ofensa. Nossa, que absurdo, colocou uma multa de 20%, não vou nem mais olhar na cara, não vou nem responder mais. Então,
é importante já esses avisos iniciais, falar, olha, receba aí uma minuta, é uma minuta padrão que eu tenho aqui no escritório, já faça essas colocações para que haja uma fluidez, tá? Na negociação e na contratação. É importante também você ter claro de se utilizar de todas as formas de comunicação possíveis. A gente tem tecnologia, como a gente viu, então vamos usar, pessoal, WhatsApp, e-mail, reuniões físicas ou virtuais. Tá? Então vamos estar realmente pensando com uma cabeça bem aberta e utilizando desses meios aí de comunicação. Ok? Contato telefônico também, né? Então é importante a gente ter essas ferramentas aí ativas. Depois, técnicas e ferramentas contratuais. Nós temos a regra dos 3 Cs, a famosa regra dos 3 Cs, coesão, concisão e clareza. Tá? E a gente tem também, eu gosto muito da regra dos 3 Cs, porque ela é bem sintética, né? Coesão, concisão e clareza, se você focar nisso, o seu contrato tem uma chance enorme, né, de sucesso, de efetividade. Então é muito importante. Para quem já está num nível mais avançado, né, pode usar a regra dos 5 Cs. Tá? Só que é importante você já estar bem familiarizado com os 3 Cs. E com os 5 Cs, você acrescenta coerência e correção linguística. Como já foi falado por alguma colega na apresentação da aula anterior, é muito importante, é o seu cartão de visitas, é muito importante, né, você ter um contrato bem redigido, né, uma correção linguística. Então, é importante. E uma coerência, né, não adianta você fazer um contrato totalmente incoerente. A gente tem as petições iniciais ineptas, será que nós temos também os contratos ineptos, né? Que seriam aqueles contratos em que não tem coerência? A cláusula 8ª, ela é totalmente incoerente com a cláusula 20ª. Então, a gente tem que realmente verificar e aplicar a questão da coerência. E dentro do possível também, uma linguagem simples, fácil, clara, descomplicada, direta, objetiva, com frases curtas, tá? Com uma pequena ressalva, que se tiver que usar algum termo técnico, dependendo do tipo de cliente que você tem, né, você vai precisar usar, pode utilizar, não há problema nenhum, tá? Em relação ao conteúdo dos contratos, o que não pode faltar no conteúdo dos contratos? A gente precisa ter um conteúdo mínimo nos contratos. Sem esse conteúdo mínimo, o contrato ele se desnatura, né? Então, no contrato de locação, se não tiver uma cláusula que se refira a essa cessão de uma coisa para que a outra pessoa possa usar por um determinado tempo, você desnatura, né? Não é mais um contrato de locação, sem essa cláusula específica que se refere a esse objeto central. Na compra e venda, como a gente tem, né, já tradicionalmente, todos nós sabemos, tem a coisa, o preço e o consenso. Se não tiver esse conteúdo mínimo, contrato de compra e venda, não temos. Né? Porque para que a gente tenha um contrato de compra e venda, tem que ter esse mínimo, esse conteúdo mínimo. E essa determinabilidade mínima também. Né? Porque é uma determinabilidade mínima. A gente sabe que o objeto tem que ser determinado ou determinável. Então, se você está comprando aí um cachorro numa ninhada de 5 cachorros, tá? Você coloca aí um conteúdo mínimo de determinabilidade, que seria, eu comprarei esse contrato de compra e venda de um cachorro, comprarei aí um dos 5, tá lá. Então, é determinável, não é determinado, mas é determinável, tá? Em relação ainda ao conteúdo dos contratos, o que a gente tem? A gente começa e a gente encerra. A gente tem uma abertura e tem um fechamento. A gente tem o título ou o nome do contrato e um preâmbulo. O título ou o nome do contrato, ele é mais importante do que o objeto do contrato. Se você errar o nome do contrato, você estava lá no recorte e cola, Ctrl+C, Ctrl+V na correria, os clientes na sala de reunião do seu escritório, e você, infelizmente, errou como ser humano, humanos é que somos, e colocou lá contrato de locação, e no final era uma compra e venda de algum bem móvel, por exemplo. Só que no objeto está correto. Só que o título está errado. O que prevalece? Prevalece o objeto, tá? Porque o nome do contrato não é o que vai fazer acontecer, é o que vai produzir os efeitos apenas. Óbvio que a gente tem que, dentro do possível,
como a gente falou na tela anterior, buscar aí uma concisão, coesão, clareza, uma correção, uma coerência, né? Então, é importante você estar atento, mas se escapar, vai prevalecer o objeto. Partes intervenientes e anuentes também é fundamental, sem isso, né, o contrato não acontece. E depois a gente tem as cláusulas gerais e específicas que você vai colocar de acordo com o seu cliente, as necessidades, as dores, né, do seu cliente ou do usuário. E depois, fechando, a gente vai ter o local, a data e as assinaturas. Tá? Por que é importante local e data? Porque você tem o chamado foro do contrato também, aonde vão ser cumpridas as obrigações, tem o foro de eleição também, aonde que vai ser executado ou exigido judicialmente esse contrato, se necessário for. Por que a gente coloca a data? A gente sabe que existe a prescrição rondando aí os contratos, né, para torná-los inexigíveis, como a gente sabe. Então, é importante datar, é importante colocar o local. Por que também é importante a data? Porque existe prazo de vencimento e alguns prazos, eles são linkados na data, né? Então, por isso que é importante, não é sem razão, tá? Não é bobagem nem inutilidade. E, finalmente, a assinatura, que a gente sabe, que a gente já viu na aula anterior, na apresentação anterior, que a assinatura é a materialização ou a externalização da manifestação de vontade. A assinatura, ela vai estar revelando que a parte contratou, estava, né, com essa manifestação de vontade. Um outro ponto que eu acho muito importante compartilhar com vocês, pessoal, tá? Nós temos dentro dos contratos as cláusulas jurídicas e as cláusulas econômicas. Se a gente olhar com lupa novamente, né, a gente vai verificar um contrato de conteúdo econômico, tá? Imagine você, o seu cliente vira para você e fala: nossa, eu estou em dúvida aqui, qual o valor que eu coloco para essa locação, né? Apesar do que foi falado aí na primeira parte, né, do nosso curso, a respeito do advogado 4.0, né, que ele deve aí não ser um mero opinador sobre questões jurídicas, a parte jurídica, né? O advogado 4.0, ele está conectado ao cliente dele, é isso que a gente recomenda, né? Até para que a gente tenha uma fidelização, é necessário essa conexão. Óbvio que você não vai falar, não tenho nada a ver com isso, problema seu, né, em relação à parte do conteúdo econômico. Então, você pode, para ajudar o seu cliente, eventualmente, se for o caso, tá, pessoal, entrar numa questão econômica falando: olha, eu vou verificar a respeito do valor médio de locação e posso te ajudar. Por outro lado, tem clientes que não querem que você entre nessa parte econômica. A parte econômica, você não entra, né? Então, você não entra mesmo. Você está numa grande negociação, né? Igual foi falado aí na parte do modo de negociação. Veio de fora do país para cá, veio fazer uma negociação. Você, como advogado, vai ficar palpitando a parte econômica. Ninguém melhor, né? Até uma regra de direito civil, ninguém melhor do que a própria parte para conhecer as suas necessidades, né? As suas necessidades mesmo, né? O que ela precisa. Então, ninguém melhor do que a parte. Óbvio que se o seu cliente estiver indo precipício abaixo, você deve intervir. Tá? Mas se não for assim, dependendo do tipo de contrato que você está envolvido, você separa conteúdo econômico e conteúdo jurídico. O conteúdo jurídico, você tem obrigação, né, de assessorar o seu cliente. Tá? Um exemplo para vocês. Recentemente, eu fui acionado para verificar um documento em que havia uma permissão para que o município de um determinado, aqui do estado de São Paulo, asfaltasse, tá, uma estrada municipal que era de terra. E aí o cliente me apresentou o documento, tá? E aí tinha uma parte técnica, tá? Que, entre aspas, né, a gente também pode falar conteúdo técnico, além do conteúdo econômico. Era uma parte que tinha planta e uma descrição por onde passava a estrada. Essa parte eu virei para o cliente e falei: olha, essa parte eu não sou, né, habilitado, não sou engenheiro, não sou agrimensor, não consigo né, verificar se está correto ou não. Essa parte aí da descrição por onde passa a estrada. O que a gente tem como pressuposto, ou ideia nesse caso, é que a estrada já passa onde é de terra, simplesmente vai ser asfaltada.
Só que essa incumbência você devolve para o cliente e fala, você já se certificou com engenheiro, com técnico? E eu verifiquei a questão jurídica. Quem se responsabiliza por perdas e danos perante terceiros, quem se responsabiliza pelo custo, né, juridicamente, como é que fica essa situação. Então, a gente verifica a parte jurídica. Chegando, então, na parte da interpretação, tá? Uma tela bem sucinta com vocês, mas pelo menos aqui tem 7, né? 7 pontuações aqui sobre a interpretação dos contratos, que também faz parte aí da nossa apresentação. Os contratos devem ser interpretados sempre conforme a boa-fé, devem ser interpretados sempre conforme o comportamento das partes na execução do contrato, tá? Então, conforme as partes elas se comportem, sempre foi pago através de boleto durante 10 anos. Daí chega no 11º ano, um dos contratantes falou, nossa, eu estava olhando o contrato aqui, que está falando que o pagamento, ele não é via boleto, ele é via depósito bancário. E se está há 10 anos sendo praticado, né, é óbvio que a eventual discussão sobre esse assunto tem que ser interpretado de acordo com o comportamento das partes, até porque a gente sabe que comportamentos contraditórios, né, eles são considerados abusivos, contra comportamentos violadores da boa-fé objetiva, que a gente já teve a oportunidade também de trazer com vocês, né, sobre os princípios dos contratos. Depois ser interpretado sempre conforme os usos e costumes e práticas do mercado. Depois, em casos de dúvida, na dúvida contra quem redigiu ou estipulou, daí a sua responsabilidade de redigir ou de estipular, né, de maneira clara, sem lacunas e sem dúvidas. E depois, na dúvida, pró-consumidor. Então, se tiver dúvida, o benefício da dúvida vai ser colhido em prol do consumidor. Tá? Depois, em caso de contrato de adesão, que a gente já teve a oportunidade de abordar, aquele contrato que chega pronto em bloco para aderir ou não aderir. Então, no contrato, fornecimento de energia elétrica, vem lá e tem uma cláusula que é dúbia, tá? Nesse contrato de adesão. Se tiver dúvida, o juiz vai interpretar, né, de maneira favorável ao aderente. Depois a gente tem uma inovação. Hoje em dia, a gente pode fazer uma cláusula sobre a interpretação do contrato, você pode criar lá, cláusula sobre interpretação do contrato. Então você coloca, em caso de dúvida, o contrato vai prevalecer todas as cláusulas que estão previstas, a possibilidade de revisão apenas no caso XYZ, você pode colocar esse tipo de cláusula interpretativa, tá? É previsto. E tudo isso que foi dito acima não é mera doutrina, meros estudos, tá? É legislação que a gente coloca aí para vocês na tela, como está apresentado, tá? Bom, a gente tem algumas telas com vocês, mas professor, a gente não... Bom dia, eu sou a Verani de São Paulo. Eu gostaria de saber se o senhor vai falar sobre, que no slide anterior, não tinha as interpretações, essa nova forma de você redigir, e eu gostaria de saber sobre cláusula penal, multa por descumprimento, porque isso é um problema muito, né, para quem tem clientes assim que gostam de descumprir contratos como os meus. E eu não sei se o senhor vai falar alguma coisa sobre. Professor, eu queria só acrescer na pergunta dela. Meu nome é Rosiane, eu sou de São Paulo. Ontem, na hora que o senhor fez menção na aula, o senhor falou de a gente tentar trabalhar de forma preventiva, né, para que não caiamos no jurídico mesmo, né, no judiciário. Existe, agregando a a pergunta dela, a possibilidade de, dentre as cláusulas, a gente estabelecer condições para que isso não vá para o judiciário? Sim, na apresentação da primeira parte, né, de redação contratual, a gente tratou disso. A gente valorizou, né, que a gente colocou até uma tela que era adimplência ou inadimplência. E a gente disse, né, que a questão da adimplência, ela passa pela redação do contrato.
Se você colocar cláusulas no contrato que sejam protetivas, multas, cláusula de solidariedade, cláusula de garantia, né? Você vai estar o seu cliente, né, vai estar muito mais protegido, tá? Então, uma multa, ela vai eventualmente evitar um litígio. Se a multa for pesada, a outra parte vai pensar 2 vezes antes de inadimplir. Então, vai evitar um litígio, tá? Então, foi colocado. Pessoal, a gente está mais 5 minutos finais aqui para estar encerrando. Então, eu não vou conseguir estar entrando com vocês, tem até essa surpresinha de final aqui com vocês. Então, eu gostaria de apresentar mais 2 telas com vocês, tá? Para a gente fechar e depois, qualquer dúvida, eu tenho os nossos contatos, aí vocês podem, ou troca de ideias, a gente pode, estamos totalmente aí abertos e agradecendo, eu agradeço, tá? E a gente pode trocar. Mas eu queria fechar com vocês, então, ok? Passar mais umas 2 telas aqui que a gente tem, esses minutinhos finais, tá? Bom, a gente tem, então, foi até perguntado, eu não lembro o colega que tinha feito essa pergunta, eu falei que tinha um slide, eu estou tentando ver a minha anotação, peraí que eu vou achar aqui. E aí, o que é importante, ó, eu vou resgatar aqui. Então, teve um colega que fez uma pergunta, que aqui nas minhas anotações eu não consegui localizar. Voltando, então, o que a gente tem? A gente já tinha verificado como um fenômeno contratual ele é dinâmico, né? Então, as coisas podem ir para trás, para frente, parar, congelar, etc. Tá? E a gente tem você como redator e redatora do contrato, e mais do que isso, né? Como a gente viu, como editor ou editora do contrato, você vai poder colocar imagens, você vai formatar, eventualmente, letras maiores, menores, onde coloca, onde não coloca, né? Certas, e como coloca a sua redação. A gente tem, de uma maneira geral, em relação ao contrato, você pode dar o play, ou seja, você pode fazer uma proposta ou um contrato, tá? Você pode dar um pause também no contrato, você pode colocar cláusula suspensiva, ou, eventualmente, exceção do contrato não cumprido para tudo, congela, né? Você pode, eventualmente, corrigir rumos, apressar ou diminuir velocidade, né? Então, é muito importante a gente anotar aí. Nós somos seres humanos, a gente pode estar tendo algum equívoco. Além disso, a gente tem aí a realidade muito dinâmica, as coisas podem mudar e mudam muitas vezes da noite para o dia, né? E eventualmente é necessário você fazer um aditivo contratual, seja porque faltou alguma coisa, porque errou alguma coisa no começo do contrato, seja porque mudou alguma coisa no curso do contrato. Então, é muito importante essa clareza, tá? E essa ferramenta que é o aditivo contratual para corrigir rumos. Eu coloquei aí um slide aí, né? Uma imagem de timoneiro, timoneira aí conduzindo um barco. Então você está lá conduzindo o contrato, né? Como a gente até já falou anteriormente, fazendo a gestão, verificando prazos, etc. Então, se você está verificando a necessidade, não tenha vergonha nenhuma de pactuar um aditivo contratual para reduzir prazo, aumentar prazo, alterar alguma quantidade, alguma coisinha. Então, o aditivo é muito útil e corriqueiro. Às vezes, há essa necessidade. Depois, para encerrar, a gente pode ter o final do contrato. Não deu certo, pode ser feito um distrato. Então, é um encerramento que eu costumo brincar, sem capítulo, não tem capítulo. Tá? Terminou a história. Distrato, acabou, terminou. A gente pode ter, então, que às vezes pode ser feliz e pode ser não tão feliz. Mas a gente tem o final feliz do contrato, que é o instrumento de quitação, deu tudo certo, todo mundo cumpriu, todo mundo pagou, vamos formalizar, vamos documentar, é o conhecido recibo ou instrumento, tecnicamente falando, instrumento de quitação. Tá? E depois, se o encerramento do contrato vai dar capítulo, né, a gente tem o grande coringa, que é a transação aqui, né? Que é a transação. Ele é um grande coringa, ele é um grande exterminador de litígios, a transação. Então, toda vez que o contrato for encerrado com capítulo, né, não vai ser quitado, você pode fazer uma transação para evitar um litígio e estabelecer uma nova forma, uma solução negociada, como a gente viu também, uma solução negociada para o fim desse contrato. Tá?
Pessoal, então agora eu agradeço vocês, eu encerro aqui a apresentação, peço desculpas aí, a gente tinha mais coisa para falar, mas assim, a gente tem uma limitação, né, e conforme a gente vai apresentando, às vezes, né, a gente não consegue todos os slides. Eu agradeço demais, sinto falta aí de mais tempo para ter mais interação com vocês, que foi excepcional essa interação, muito boa mesmo. Espero revê-los e revê-las em outras oportunidades, no nosso ecossistema aí do direito, tá? Espero que frutifique esse network, esse contato entre nós, entre vocês, tá? E em relação a vocês e a outros colegas também. Espero também que tenha sido útil para vocês em alguma medida, porque foi fruto de esforço e dedicação, com certeza é nosso, tá? Eu deixo meus contatos, tenho o meu e-mail, quem quiser aí trocar ideias, trocar figurinha, alguma coisa que faltou eventualmente, tá? Meu celular, tenho o Instagram também, já tinha falado também para vocês, né, do podcast, também do blog Direito Civil, no Spotify. Tem o livro para quem é da área de direito imobiliário, tá? Tiver interesse em adquirir, está aí também no blogdireitocivil.com.br/produtos. E eu encerro com vocês, pessoal, gostaria de compartilhar uma ideia final de fechamento com vocês, tá? Aí está o Instagram e o Spotify também, são os canais também que eu divulgo para vocês, peço essa colaboração, que também ajudem a divulgar na nossa comunidade jurídica, tá? Agradeço vocês. E a gente encerra, gostaria de encerrar a minha parte, depois a gente vem com uma surpresa com vocês, com uma reflexão minha que eu compartilho com vocês. Atualmente, tão mais importante do que conhecer as respostas certas, é conhecer as perguntas certas. Tá? E por que eu digo isso? Porque se nós conhecermos as perguntas certas, nós vamos chegar nas respostas certas. E se nós tivermos perguntas erradas, por mais que tenha uma dedicação, a gente vai chegar em respostas erradas. Tá? Então, hoje em dia, é muito importante a gente conhecer quais as perguntas que devem ser respondidas, quais as perguntas certas. Tá? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu vou estar parando de compartilhar o slide aqui. Vamos estar fazendo a nossa surpresa agora. Deixa eu voltar com vocês. Olha quem está presente nessa surpresa, olha que honra. Acharam que ia ficar livre de mim, né? Gente, eu passei aqui, em primeiro lugar, para ver se vocês gostaram da parceria. Será que deu match? Muito. Sim, muito. Bom dia, professora. Que prazer. Muito. Bom dia, parceria. Gente, dizem que os opostos se atraem, né? Ele é muito melhor que eu, por isso que a gente está junto. Então, eu passei para agradecer o Dr. Rabai. Nesse momento? Tem um monte de gente com o microfone aberto, é impressão minha. Tá, todo mundo abriu ao mesmo tempo. Sim, tem. Melhor fecharmos. Então, assim, primeiro, agradecer vocês por ter entregado muito mais do que o tempo de vocês, entregaram um pedacinho da vida de vocês para nós. Então, isso é uma baita de uma responsabilidade que a gente tem com vocês. Estou sabendo que o doutor Rabai também vai estar devendo para Eliane, certo? Que foi a grande colaboradora aí. Vamos pagar muito almoço, se Deus quiser, aí é um prazer muito grande. Agora que eu estou conseguindo te ver, porque quando aparece a tela, Eliane, não estava nem conseguindo te enxergar. Não, eu não vê nada, só o nosso template mesmo. Os canais estão abertos, Silvia. Então, assim, obrigado para todos que colaboraram nos primeiros blocos comigo e agora com o doutor Arthur. Eu vi que ficou um gostinho de quero mais, porque eu estava vendo tudo, estava aqui atrás, tá? Desde ontem eu estou assistindo as aulas, que é um privilégio poder assistir uma aula do doutor Rabai. Ele, não sei se vocês repararam, ele é muito humilde. Mas, gente, esse menino acabou de lançar uma Bíblia. Isso aqui não é um livro, é uma Bíblia de contratos. São mais de 700 páginas, tá? Tem isso daqui. Tive a oportunidade de ir no lançamento. Então, é riquíssimo o que ele tem para entregar para a gente.
E eu entendo perfeitamente o constrangimento que a gente fica de ter que limitar tudo a 2 horinhas, não dá para nada, não dá para nada. E pensando nisso, a ESA me convidou e está confiando num projeto de pós-graduação, e eu não poderia fazer um projeto de pós-graduação sem convidar o Dr. Rabai para falar muito mais para a gente a respeito de tudo que ele sabe. Esse projeto está em trâmite, tá? Vai ser uma pós-graduação em Direito Contemporâneo. Então, tudo isso que vocês viram de novo e muito mais, a gente vai trazer para essa pós-graduação. Então, anotem aí, o ano que vem, se Deus quiser, a gente está junto de novo. Bom, o livro está aqui, é maravilhoso, recomendo muito. O curso vai ficar disponível no YouTube, isso foi um acordo nosso, um combinado nosso com a ESA. Então, assim, acesso vitalício para o curso. E, por fim, aquilo que eu havia falado para vocês, foi lançado essa semana o meu curso de negociação para advogados, e quem é meu aluno realmente tem uma condição especial, tá? Eu vou deixar já o link aqui com uma condição especial para vocês, e para vocês conhecerem, tá? Que é um conteúdo muito bacana também. Então, assim, no geral... Se me permite, só uma colocação. Então, a idealizadora dessa pós-graduação, dessa especialização de Direito Contemporâneo, né, a nossa querida professora Silvia, ela está se antecipando, e acredito eu, no tempo. Ela é uma pessoa inovadora, porque o curso de Direito Contemporâneo, a grade dele está espetacular, pessoal, está simplesmente espetacular. Né? Nós temos 11 módulos lá, eu estou em um dos módulos, né? Então, tem uma gama de professores maravilhosos, pessoas da nossa comunidade jurídica, do nosso ecossistema, com muita experiência, tá? Então, o curso, se Deus permitir, aí no começo do ano que vem, essa especialização pela ESA, está realmente, vocês vão verificar a grade, está muito bacana, está sensacional, por isso que eu gostaria só de também estar aí trazendo essa constatação para vocês, tá? E realmente atribuindo os créditos para a professora Silvia, que é a grande idealizadora desse curso, que vocês podem verificar, uma especialização em Direito Contemporâneo, eu não vi. Então, é uma inovação total, tá? E é tudo que a gente está precisando para entrar nas atualizações que a gente está tendo, né, nos dias de hoje. Obrigado, viu, Silvia? Queridos, super obrigada. Doutor Rabai, super obrigada. Eu fiquei morrendo de vontade de participar dessas aulas, de ficar dando pitaco o tempo inteiro, mas deixei espaço para vocês e eu espero encontrá-los pelos caminhos da vida, tá bom? E que sejam planos e amplos e abençoados para todos nós, viu? Super obrigada. Doutor Rabai, o encerramento é seu porque essa aula é sua. Pessoal, eu agradeço. O encerramento é nosso, Silvia, tá? Um prazer, é meu poder compartilhar com você e agradeço a cada um de vocês. Foi fantástico aí esse curso, tá? As intervenções de vocês de coração, muito boas, só acrescentaram, tá? E que a gente se veja por aí em outros momentos. Sucesso profissional para todos. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada, viu? Foi muito bom. Experiência ótima. Obrigado, então. Até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigado. Obrigada. Obrigada.